Olá, irmãos, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula da Maratona de Interpretação Bíblica. É um prazer estar mais uma vez aqui com você para poder compartilhar o conhecimento da Palavra de Deus, para poder ajudar você a se enriquecer em conhecimento teológico e espiritualmente. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula. E hoje nós iremos falar sobre interpretação das narrativas do Antigo Testamento. Antes de começar a aula, eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Queridos, entreguei a minha vida a Cristo em 2010. Nessa época que eu servia na Força Aérea Brasileira. Eu conheci um sargento que passava estudos bíblicos para nós lá no quartel. E a partir desses estudos bíblicos eu me batizei, eu entreguei a minha vida ao Senhor. E desde então a minha paixão pela Bíblia e pelo conhecimento teológico só aumentam. Eu sempre fui apaixonado pela Bíblia, sempre fui apaixonado pelo conhecimento teológico, e desde que eu me batizei eu sempre estive envolvido na questão de aprender mais, de se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, na teologia. Desde cedo também Deus ele colocou no meu coração o desejo de ensinar. Então, a partir do momento em que eu aprendi sobre a palavra de Deus, Deus colocou no meu coração esse desejo de ensinar aquilo que eu aprendi. Na minha igreja eu sempre estive envolvido em estudos bíblicos e teológicos, porque quando Deus coloca no nosso coração, quando Deus nos salva para o seu reino, Ele faz de nós também missionários. Ele não deseja que nós fiquemos com o conhecimento que Ele nos passou só para a gente. Nós precisamos compartilhar esse evangelho, a sua palavra com todos, né? Então eu sempre estive envolvido nessa questão de ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus. E aos poucos, irmãos, eu fui alimentando o desejo de fazer uma faculdade de teologia. Eu senti que o conhecimento que eu tinha era pouco demais. Eu sempre tive bons exemplos de pastores estudiosos que sempre compartilharam um excelente sermão, um excelente conhecimento da palavra de Deus. E eu me perguntava, como eu assisti um sermão, acho que você já deve ter passado por essa experiência também, de você assistir uma pregação sobre determinado tema que você já estudou, que você já leu, né? Mas você ouviu o pregador falando coisas a mais, coisas mais profundas, e você pensa assim, nossa, eu já li isso, mas eu nunca tinha percebido dessa maneira. Então isso sempre acontecia comigo. Eu percebi que eu precisava de mais, eu tinha sede de mais conhecimento, e Deus colocou no meu coração o desejo de fazer uma faculdade de teologia. O tempo passou e em 2017 Deus realizou o sonho de ingressar na faculdade. Veja, eu me batizei em 2010 e somente em 2017 eu entrei na faculdade de teologia, pela graça de Deus, né? Olha, aqui tem uma foto minha, da minha família. Essa aqui foi uma foto que nós fizemos para o ensaio da formatura. Essa é minha esposa Lunara e minha filha Valentina. Deus cuidou da gente e posso dizer que não foi fácil também. Mas até aqui Deus, o Senhor, nos ajudou. E por que eu estou contando essa minha história para você, irmãos? Porque eu sei que muitos aqui têm ou já tiveram o mesmo sonho que eu, né? De estudar teologia, de fazer uma faculdade de teologia. Talvez você até não tenha tido o desejo de fazer uma faculdade, mas você já foi tocado por Deus com a necessidade de se aprofundar cada vez mais. Talvez você tenha essa mesma sede de conhecimento que eu um dia tive, e até hoje eu ainda tenho. A gente sai da faculdade de teologia e a gente não aprende tudo. O conhecimento da palavra de Deus é um conhecimento que eu acho que é infinito. São coisas preciosas, são lições infinitas em sua palavra que Deus deixa para nós. E eu acredito que é um estudo para a eternidade, o estudo da palavra de Deus. Então, talvez você tenha tido o mesmo sonho que eu, de se aprofundar ainda mais no conhecimento da palavra de Deus. Talvez você tenha tido o sonho de entrar na faculdade, mas por algum motivo da vida, talvez financeiro, né? Muitas pessoas não entram na faculdade de
teologia por situação financeira. Alguns seminários não são nada baratos. Eu sei muito bem disso, que o meu seminário não foi nada barato. Talvez você não tenha entrado porque simplesmente deixou o tempo passar e você acha que você não tem mais idade para entrar numa faculdade de teologia ou num seminário. Eu não sei qual foi o motivo, mas talvez tenha gente aqui que ainda tem esse sonho, que ainda pensa em estudar teologia. Então foi por isso que eu desenvolvi o Seminário da VAR, para poder compartilhar todo o conhecimento que eu aprendi na faculdade com os membros da igreja. O Seminário da VAR não tem como objetivo alcançar pastores, pessoas que já são formadas, mas o Seminário da VAR tem como objetivo ensinar a membresia da igreja, a membresia que muitas das vezes é muito carente desse conhecimento teológico, tá bom? E eu vou trazer para vocês aqui uma oportunidade imperdível. Você que tem o mesmo sonho que eu, ou que já teve o mesmo sonho que eu de estudar teologia, de poder se aprofundar cada vez mais no conhecimento teológico, eu vou trazer aqui, a partir das próximas aulas, uma oportunidade de você se tornar um seminarista no nosso Seminário da VAR. Uma oportunidade imperdível de você poder estudar teologia com a gente, tá bom? Então fica nas aulas e não perde essa oportunidade. Bom, vamos avançar. Nós vamos falar hoje sobre interpretação das narrativas do Antigo Testamento. E o que você vai aprender nesta aula? Você vai aprender 6 princípios de interpretação das narrativas do Antigo Testamento e no final nós vamos fazer uma análise teológica de Gênesis capítulo 1, verso 1 no hebraico. Então vamos começar? Pegue sua Bíblia, seu caderno e caneta para as anotações. Você não pode perder nada, anote tudo, que lembra que lá no site, lá na plataforma vai ter uma atividade para você fazer. Então vamos começar. Interpretando as narrativas. Bom, a primeira diretriz, o primeiro princípio que você deve levar em consideração ao interpretar narrativas é fazer uma leitura atenta do texto várias vezes. Isso mesmo. Quando você estiver estudando uma narrativa, você precisa ler o texto várias vezes. E por que você tem que ler várias vezes e atentamente? Você já deve ter tido a oportunidade de, quando você está lendo a Bíblia, você leu um certo capítulo uma vez e depois de um tempo você vai lá e lê de novo. E aí você acaba descobrindo uma coisa nova que você não tinha visto da primeira vez. Isso acontece muito na leitura da Bíblia. É por isso que você tem que ler várias vezes. Por quê? Porque pode ser que na sua leitura anterior você não tenha percebido alguma nuance que já havia no texto. Por isso que a sua leitura tem que ser cuidadosa, atenta, e você precisa ler pelo menos umas 3 a 4 vezes o mesmo texto, para ver se você não deixou escapar nenhum detalhe da narrativa. Tá bom? O segundo princípio é levar em conta os aspectos literários do texto. E existem 2 aspectos que você deve dar grande atenção. O primeiro é o enredo e o segundo são os personagens da narrativa. Bom, o que é o enredo? Você vai fazer uma pergunta para o texto. Você vai perguntar: o que é a história? Sobre o que é a história? Então, olha só o exercício que você vai fazer. Quando você estiver lendo uma narrativa, você vai pegar seu caderno e caneta e vai começar a fazer perguntas para o texto. Você vai ler o texto várias vezes e depois você vai responder as perguntas, né? O que é a história? Sobre o que a história está falando? Qual é o tema da história? O que está acontecendo na história? E quando acontece? E onde acontece também? Então, essas perguntas são importantes que você responda, porque elas fornecem detalhes importantes sobre a narrativa. Elas fornecem a informação do que está acontecendo na história, sobre qual é o tema, onde é que acontece, ou seja, a geografia do texto. E dentro da geografia do texto, você também consegue perceber detalhes importantes que têm a ver com a história. E você também deve perguntar quando acontece,
porque dependendo do momento da história que acontece, existe um contexto histórico que rodeia essa narrativa, tá bom? E também você deve prestar muita atenção nos personagens. Quais são as perguntas principais que você deve fazer a respeito dos personagens? Responda quais são as características principais do personagem. Por exemplo, você vai identificar quais são os pontos fracos do personagem, quais são os pontos fortes. Vou dar um exemplo para você de um personagem em que a gente consegue identificar os pontos fortes. Se você ler o livro de Números, capítulo 12, você vai ver lá que está escrito que Moisés era chamado de o homem mais manso da face da terra. Você já imaginou ser chamado de o homem mais manso da face da terra? E essa é uma informação muito importante, porque se Moisés não fosse o homem mais manso da face da terra, de maneira nenhuma ele teria conseguido alcançar o seu objetivo de cuidar, de levar o povo de Israel naquele deserto durante 40 anos. Um outro personagem que nós também podemos dar como exemplo é Sansão. Quando você lê a história de Sansão em Juízes, você percebe que ele tem um ponto fraco. A sua fraqueza era que ele era um homem mulherengo. E isso é importante para o texto, é importante para a interpretação, porque você vai perceber que a fraqueza de Sansão foi o que levou à sua queda. Então, essas características que o autor ele coloca dentro do texto acerca do personagem, você deve também prestar muita atenção. Terceiro ponto, terceiro princípio que você deve levar em consideração. Preste atenção no ponto de vista do narrador. Constantemente na palavra de Deus, nas narrativas, o autor ele coloca a sua opinião. Por exemplo, em Juízes capítulo 17, verso 6, está escrito que naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Essa é uma opinião do autor do livro de Juízes. Ele colocou a sua opinião lá. Por quê? Porque ele viveu nessa época, então ele podia colocar a sua opinião do que acontecia nessa época. Então, constantemente nas narrativas, o próprio autor ele coloca o ponto de vista dele, coloca a sua opinião dentro do texto. E essa opinião, esse ponto de vista são informações cruciais para a interpretação do texto, para o contexto daquilo que estava acontecendo. Tá bom? O quarto princípio que você deve levar em consideração é: preste atenção nas repetições do texto. Irmãos, é muito importante essa informação. Constantemente nas narrativas, os autores costumam fazer repetições, seja de frases ou seja de palavras específicas. E essas repetições, na verdade, são informações cruciais para o texto, porque elas são um artifício literário para chamar a atenção do leitor. Você quer ver um exemplo? Gênesis capítulo 5, a genealogia de Adão. Ninguém gosta de ler genealogia na Bíblia. Tem gente até que pula, não é verdade? Então, a partir de hoje você não vai mais pular, porque eu vou te dar uma informação importante sobre isso. Aquela genealogia, aquelas repetições não são em vão, irmãos. Sabe por quê? Em Gênesis capítulo 5, quando fala sobre a genealogia de Adão, o autor ele coloca informações importantes e repetidas vezes. Ele fala que o ser humano ele viveria, geraria filhos e filhas e depois ele morreria. A informação crucial que está contida dentro dessas repetições é que o ser humano, a partir do pecado, ele já não mais viveria eternamente. O seu ciclo de vida seria nascer, viver, gerar filhos e filhas e depois ele deveria morrer. Você percebe que em Gênesis capítulo 5, várias vezes o autor repete essa mesma sentença. No entanto, ele quebra essa repetição quando ele vai falar de um personagem. E esse personagem é Enoque. Quando o autor ele chega em Enoque, ele já não mais faz essa repetição. Você vê que o autor fala de Enoque o seguinte, que Enoque andou com Deus
e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Você percebe a informação que o autor queria colocar quando ele escreveu isso? Primeiro, ele usou repetição, depois ele quebrou essa repetição para chamar a sua atenção. E por que ele queria chamar a sua atenção? Porque tinha uma informação importante que ele queria dar, que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para ele. A informação é que, mesmo depois do pecado, se o ser humano andasse com Deus, Deus o tomaria para ele. Veja que informação importante que o autor colocou no texto. Primeiramente, ele coloca que após o pecado, o ser humano teria um ciclo de vida limitado. Nasceria, viveria, geraria filhos e filhas e depois morreria. Mas agora ele quebra a repetição falando de Enoque, dizendo que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para ele. Então, qual é o segredo da vida eterna? Andar com Deus. É essa a informação que o autor de Gênesis queria passar para mim e para você. Por isso que é importante você levar em consideração as repetições do texto. Vou te dar um outro exemplo, só que vai ficar como dever de casa para você. Muitas pessoas falam sobre Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus. Existem pessoas que afirmam que esses filhos de Deus, na verdade, eram anjos que se relacionaram com mulheres e nasceram gigantes. Será que isso é verdade? Eu creio que não. Mas eu não vou falar para você o porquê. Eu vou dar um exercício para você fazer e você mesmo vai responder se isso é verdade ou não. Você vai ler capítulo 6 de Gênesis e contar qual palavra no capítulo 6 mais se repete. E eu ainda vou falar para vocês qual é a palavra que você vai contar. Você vai contar a palavra homens. Vá lá em Gênesis capítulo 6 e conte qual palavra, quantas vezes a palavra homens ou homem aparece só nesse capítulo, tá bom? Faz esse exercício aí e depois você responde aquela pergunta se é verdade ou não que eram anjos, esses filhos de Deus na verdade eram anjos, ok? Vou deixar essa dúvida aí na tua mente. Vamos para o princípio 5. Quinto princípio é: leia o texto através de uma perspectiva divina. O que é isso, irmãos? Irmãos, na palavra de Deus, nós temos que entender que são ações de Deus em prol da humanidade. A palavra de Deus, ela destrincha, ela abre para o ser humano o plano da redenção. Então, toda vez que você lê uma narrativa, você tem que fazer algumas perguntas. A primeira é: como esse evento está relacionado com a ação de Deus em prol da humanidade, de maneira geral, do mundo todo? A segunda pergunta que você tem que fazer: como esse evento está relacionado com a ação de Deus em relação ao seu povo? Veja, nós primeiro falamos da humanidade, depois descemos uma escala. Como Deus se relaciona com seu povo? E depois você tem que perguntar como o evento que você está lendo se relaciona com o indivíduo, com o próprio personagem. Tá bom? Até chegar em você. Como esse evento, essa narrativa pode ser aplicada a você. Então, ler o texto a partir da perspectiva divina é fazer essa pergunta: como aquele evento, como aquela narrativa está relacionada com a ação de Deus em prol do mundo inteiro, o plano da salvação, como o evento está relacionado com a ação de Deus em prol do seu povo, da aliança com o seu povo, e terceiro, como é que o evento e a narrativa estão relacionados com o indivíduo, com a pessoa que está sendo narrada, tá bom? E por último, o sexto princípio é: avalie as ações do personagem. Isso é muito importante, queridos. Saiba de uma coisa: a Bíblia, ela narra o que aconteceu. Nem sempre o que Deus queria que acontecesse. Nem tudo que está na Bíblia, só porque está na Bíblia, é o que Deus apoia. Na verdade, a Bíblia, ela narra os acontecimentos. Ela não narra sempre aquilo que Deus queria que acontecesse. Deu para entender? Um exemplo é a poligamia. Por mais que os patriarcas eles tiveram várias esposas, não significa que Deus permitia isso. Você vai ao Gênesis. Em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus institui a família. E Deus deu apenas uma mulher para Adão. O casamento instituído por Deus era monogâmico.
No entanto, por questão de cultura e até mesmo de transgressão da lei de Deus, alguns patriarcas tiveram mais de uma esposa. Por exemplo, Jacó. Então você não pode pegar este exemplo e sair casando por aí com quantas mulheres você quiser. Não. Tem gente que fala assim, se Jacó teve 4 mulheres, então eu posso ter 4 também. Não é assim. Não é bem assim, tá bom? Só porque Jacó teve 4 mulheres, não significa que Deus aprovava isso. Tá bom? Independente se Jacó teve 4 mulheres, se ele transgrediu, Deus permitiu, ele não aprovou. E usou isso para benefício do seu próprio plano. Que a partir dessas 4 mulheres, dessas 4 esposas que ele teve, nasceram seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Tá ok? Mas não significa que Deus aprovava. Por isso, você deve avaliar as ações do personagem. Se ele fez corretamente ou se ele transgrediu a lei de Deus. Todas essas nuances, você, quando estiver lendo uma narrativa, você precisa anotar e avaliar essas ações. Ok? Então, esses são os princípios de interpretação de uma narrativa bíblica. Então, a partir de hoje, quando você for ler uma narrativa, quando você for interpretar uma narrativa bíblica, você deve colocar em prática esses princípios para que a sua interpretação, a sua compreensão chegue o mais perto da intenção original do autor. Tá ok? Então, a nossa aula ela fica por aqui. Mas a aula de interpretação de narrativas. Agora nós vamos fazer uma análise teológica de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Queridos, aqui nós temos o texto de Gênesis no hebraico. E aqui no hebraico nós temos Gênesis, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico é Bereshit bara Elohim et hashamai vet haaretz. Eu vou escrever para vocês aqui, vou fazer uma transliteração. O que é transliteração? É você colocar um idioma na sua linguagem vernácula. Ou seja, eu vou colocar o hebraico como se ele estivesse sendo escrito em português. Tá bom? Bereshit. Isso aqui vai servir para você saber pronunciar esse verso. Elohim et hashamai vet haaretz. Pronto. Deixa eu aumentar aqui a letra para você. Pronto. Nós temos aqui o verso Gênesis capítulo 1 transliterado para você aprender a pronunciar, tá bom? Queridos, eu quero mostrar algo interessante para vocês. O quão importante é uma palavra no hebraico. Qual a profundidade que ela tem para o nosso estudo. Por exemplo, nós temos aqui a palavra Bereshit, que é no princípio. Essa palavra Bereshit, na verdade, elas são 2 palavras juntas. Ela é a preposição no, certo? E o substantivo princípio. Então, Bereshit ela é uma união de 2 palavras. A preposição no e o substantivo princípio. Eu quero falar para vocês sobre essa palavra aqui, princípio. A palavra traduzida como princípio, no hebraico é resh. Tá? Por isso que aqui é Bereshit. Essa letrinha bem aqui em cima, onde está o cursor, e essa última, ela na verdade é um sufixo, tá? Que representa que é um substantivo no masculino. Não vou entrar na gramática do hebraico com você agora, mas eu só quero que você saiba isso. A palavra princípio, na verdade, é essa aqui, ó. Essa letrinha aqui, essa aqui que parece um X e essa que parece um W. Essa letrinha aqui é o resh, e aqui embaixo nós temos o sinal vocálico, que simboliza a vocal E. Essa letra aqui é o Aleph, ela não tem som. E essa letra aqui é o Shin.
tá? É o som de SH. Então, a palavra que é representada por princípio, na verdade, ela está aqui nessas 3 letrinhas, tá? No entanto, a palavra resh, no hebraico, ela pode ter 5 significados e eu quero passar para você os significados. Primeiro, pode significar primeiro, pode significar princípio, pode significar primazia, pode significar primogênito e pode significar também cabeça. Guarde esses significados. Veja só no hebraico, uma palavrinha pequenininha, quantos significados ela pode ter. Willam, como foi que o tradutor compreendeu que, na verdade, aqui se deveria usar princípio? Pelo contexto. Na verdade, o que definiu o significado da palavra é o contexto em que ela está estabelecida, tá? O que define o significado de uma palavra é o contexto em que está estabelecido. Então, o tradutor percebeu que o contexto era sobre a criação, então a melhor tradução para resh, aqui nesta sentença, era a palavra princípio. Queridos, mas o que isso tem a ver com a análise teológica? Nós vamos para o Novo Testamento e ver como o apóstolo Paulo utilizou o significado desta palavra resh. Paulo, como um bom hebreu, né, estudioso das Sagradas Escrituras, veja como ele fez o uso da palavra resh, lá em Colossenses capítulo 1, verso 17 e 18. Veja que ele escreve: ele é antes de todas as coisas. Vou marcar aqui para você. Antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o quê? A cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Vou marcar princípio. O primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Veja que coisa interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, ele pegou todos os significados da palavra resh no hebraico e aplicou a uma pessoa no livro de Colossenses. Se você ler um verso antes, você vai perceber que Paulo estava falando de uma pessoa. E essa pessoa é quem? Jesus. Paulo está falando sobre Jesus. Ou seja, para Paulo, no princípio, é quem? É Cristo. A palavra resh no hebraico, na verdade, Paulo pegou os significados dessa palavra e atribuiu a uma pessoa, a pessoa de Jesus. Então, quem é o princípio? É Jesus. Então, quando você lê no princípio criou Deus os céus e a terra, você poderia ler também: em Cristo criou Deus os céus e a terra. Deu para entender? Paulo fala muito bem isso em Colossenses capítulo 1, verso 16 até o verso 19. Dê uma lida aí para você confirmar. Agora você entende também por que João começou o seu evangelho no capítulo 1, verso 1, assim, ó: no princípio era quem? Era o verbo. E quem é que ele fala que era o verbo? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ou seja, quem é que se fez carne e habitou entre nós? Foi Cristo Jesus. Por isso que ele fala: no princípio era quem? No princípio era Jesus. João também, ele atribuiu a palavra princípio a uma pessoa, a Cristo Jesus. Que coisa interessante, né, irmãos? Você percebe que Cristo já estava presente na criação. Na verdade, irmãos, não querendo entrar no mérito doutrinário, mas falando em trindade, a trindade estava presente na criação e nós podemos confirmar isso agora.
No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio é quem? É Cristo Jesus. E no verso 2 fala quem? Fala o quê? Que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, a Trindade estava ali. A divindade estava ali reunida no ato da criação. Que coisa interessante. Nós conseguimos perceber isso a partir apenas de uma palavra no hebraico. E por fim eu quero falar de mais uma palavrinha aqui com vocês, que é a palavra bará. Vou colocar aqui, vou transliterar para você a palavra. A palavra é bará. A palavra bará, ela significa criar. Só que esse criar aqui não é um criar comum, irmãos. Esse criar é o criar que é chamado na teologia de ex nihilo, criar do nada. Essa palavra bará, ela é utilizada a uma única pessoa na Bíblia. Este verbo aqui, bará, que é Deus. Por quê? Porque somente Deus pode criar do nada, sem haver uma matéria pré-existente. Ok? E eu quero mostrar para vocês onde essa palavra é usada também na Bíblia de maneira muito interessante. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 51. Veja só o que fala Salmos 51, 10. O salmista Davi, depois de ter pecado, de ter adulterado com Batseba, ele escreve esse salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa palavra que ele utiliza para criar no hebraico é bará. Então você consegue perceber que o salmista Davi estava dizendo para Deus: Senhor, cria em mim do nada um novo coração. Arranca esse coração podre que eu tenho aqui dentro, esse coração pecador, joga fora e cria em mim do nada um coração novo. Isso é muito interessante, irmãos, porque lá no Gênesis, quando Deus cria a terra do nada, no verso 2 fala que a terra estava sem forma e vazia. Ela estava um caos. Da mesma forma era a vida de Davi depois de ter adulterado. Estava um caos. Mas assim como lá no princípio Deus tornou o caos em bênção, Ele criou um mundo perfeito, Davi estava pedindo para que Deus criasse um novo coração dele do nada, transformasse o caos da vida dele, o caos do pecado, e transformasse num coração novo, um espírito inabalável que não pecasse mais contra Deus. Queridos, a lição que nós tiramos disso é que Deus tem o poder para transformar o nosso coração, para criar do nada um coração em nós. Ele tem o poder para transformar o caos da nossa vida em bênção, em perfeição. Então que Deus possa abençoar você. Eu quero fazer uma oração para que possamos terminar a nossa aula agora. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra nos demonstra que o Senhor pode transformar o caos da nossa vida em uma bênção. Arranca, Senhor, o nosso coração pecaminoso e cria do nada em nós um novo coração. Um coração que tenha a tendência de poder te obedecer, de poder fazer a Tua vontade. Abençoa os nossos irmãos que estão assistindo essa aula. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até amanhã na nossa próxima aula. Deus te abençoe.